Olá, turminha, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem e também espero que vocês estejam gostando da nova revista, das novas histórias. Tenho certeza que a gente prepara cada contação de história aqui com muito carinho para levar a palavra do Senhor a cada um de vocês. Lembrando que cada história que nós ouvimos a cada domingo, nós aprendemos mais sobre a palavra de Deus, nós aprendemos mais, do que Deus quer nos ensinar, com a sua palavra. E hoje nós vamos ver a continuação da história aí, com Saul, Saul que foi ungido rei por Samuel. Na história passada, a tia Monize falou para vocês, do encontro deles, e depois Samuel, ungiu a cabeça de Saul com óleo, e Samuel, profeta de Deus, e o povo queria um rei. E na história de hoje, a história de número 3, nós vamos ver a desobediência de Saul. E lá na história de hoje, nós começamos vendo Samuel, fala com o povo que eis aqui o rei que vocês tanto pediram. E aí, Samuel queria comprovar isso, para o povo, e ele falou para o povo: para comprovar isso, para vocês saberem que eu estou falando a verdade, hoje vai ter uma chuva muito forte com raios e trovões. E naquela época era muito difícil chover. E aí Samuel orou a Deus e Deus mandou uma chuva muito forte com raios e trovões. E o pessoal de lá ficaram até com medo, Eles até temeram de tanta chuva, raios e trovões que teve. E passou algum tempo e Saul, ele foi com seu exército para lutar contra os filisteus. E quando ele saiu para a luta, quando o exército de Saul, quando avistaram os filisteus lá, eles tiveram muito medo e eles se esconderam, começaram a se esconder. Onde eles encontravam espaço, eles foram se escondendo. E Saul? O que será que aconteceu com Saul? Cadê Saul? Bom, Saul estava esperando o profeta Samuel chegar, porque ele Saul só poderia sair para a guerra depois que o profeta Samuel chegasse, e eles teriam que oferecer holocausto, teriam que fazer um sacrifício antes e oferecer a Deus antes que Saul fosse para a batalha. Só que se passaram 7 dias e Saul ficou na espera ali, e Saul ficou impaciente, porque achou que Samuel estava demorando muito. E ele teve a ideia de oferecer sacrifício a Deus, e assim Saul fez. Só que Saul não poderia ter feito isso, porque o sacrifício só pode ser oferecido pelo profeta. E Samuel não havia chegado ainda. Então Saul, ele foi desobediente a Deus, ao que Deus havia, colocado para que fosse feito. Depois disso, passou algum tempo e Samuel foi falar com Saul. E ele levou um recado de Deus para Saul. Ele falou para Saul que Saul deveria dar fim, em todo o exército dos amalequitas. Os amalequitas eram um povo muito ruim, e eles queriam destruir o povo de Deus. E aí Deus falou para Saul: olha, você vai lá e você vai acabar com todo o exército amalequita. E você não pode deixar nada com vida. E aí Saul foi, para a batalha. E quando Saul chegou lá, Saul foi vencedor, com seu exército. E eles venceram os amalequitas, porém, Saul foi desobediente, porque ele voltou desse conflito, dessa guerra, e ele trouxe alguns reis amalequitas e alguns dos melhores animais que tinham lá.
com os amalequitas. E ele trouxe com vida, e ele não poderia ter feito isso. E Deus ficou muito aborrecido com Saul, porque Deus havia mandado um recado muito claro através do profeta Samuel. E Saul desobedeceu mais uma vez a Deus. Samuel, ele ficou muito triste com Saul. Mas ele, na noite seguinte em que terminou esse conflito, Samuel passou a noite orando e chorando, né? Por conta do que Saul havia feito. E apesar dele amar muito Saul, Samuel sabia que Saul tinha feito algo errado, né? Ele tinha desobedecido a Deus. E aí, depois disso, Samuel foi falar com Saul. E Saul havia feito uma estátua em sua própria homenagem, para que as pessoas se lembrassem que ele foi vitorioso contra os amalequitas. E quando Samuel chegou lá, que viu essa estátua, né, ele ficou muito triste, porque percebeu que Saul já não era o mesmo. E que Saul, ele estava suprindo, né, o seu próprio ego, ele estava diferente, né, porque ele tinha que dar a glória somente a Deus pela sua vitória, né, que Deus havia capacitado ele para ganhar a vitória, ter a vitória dessa guerra. E ele estava se autopromovendo, né, com essa estátua. E aí Samuel ficou mais uma vez muito triste e falou para Saul, né, que Deus iria providenciar um novo rei, porque Saul, ele não estava tendo um coração obediente a Deus. Então, nessa história de hoje, nós aprendemos o quanto é importante termos um coração obediente a Deus, né? Saber obedecer, né, o que Deus nos traz com a sua palavra. Para encerrar a nossa história de hoje, nós vamos fechar os nossos olhos e eu convido você a fechar o seu olhinho também e nós vamos orar a Deus, pedindo, né, sabedoria, que Deus coloque obediência no nosso coração. Vamos orar? Feche o seu olhinho e ore comigo, tá bom? Querido Deus, nós te agradecemos pela Tua palavra, Senhor, que tem nos ensinado, ó Deus, dia após dia. Nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem cuidado das nossas vidas, tem nos preservado. Nós te agradecemos também, Senhor, porque o Senhor tem nos ensinado coisas preciosas para o nosso dia a dia e o Senhor tem nos mostrado tudo isso através da Sua palavra. E aí, Senhor, nós te agradecemos imensamente por tudo e te pedimos que coloque em nosso coração, ó Deus, obediência, que possamos ser obedientes à Tua palavra, ó Deus, e cumprir aquilo que o Senhor tem nos ensinado com tanto amor. Obrigado por tudo, Senhor. Essa é a nossa oração que fazemos no nome santo do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Bom, eu vou mostrar para vocês aqui, olha, a imagem de hoje. E espero que vocês caprichem aí nas atividades e que tenham aprendido um pouquinho mais sobre o que Deus tem para nos ensinar. Um beijo grande, um ótimo domingo, uma semana abençoada para vocês e até o próximo encontro. Tchau, tchau.